A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Chegamos então hoje na lição de número 12, quase finalizando o trimestre. Essa lição cai no dia 21 de setembro. Hoje nós vamos trabalhar com vocês, continuando essa narrativa sobre personagens marcantes da Bíblia, vamos trabalhar sobre João Marcos, a importância de aprender com os erros. Você que está chegando por aqui, olha, você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o versículo introdutório, que se localiza em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Você pode ler também a leitura bíblica em classe, que está em Atos 13, versículos 1 ao 13, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, olha, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário também. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, mas eu quero um pedido especial, quero te fazer um pedido especial. Se inscreve aqui no YouTube, me ajude a alcançar 200 mil alunos, falta muito pouco, com sua ajuda, o seu apoio, a gente vai conseguir chegar lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Hoje nós vamos analisar mais um perfil de um personagem bíblico. Hoje nós vamos aprender sobre o perfil de João Marcos. João Marcos ele aparece na Bíblia como um grande cooperador na obra de Deus. E o seu ministério começa ainda pela adolescência. À luz das Escrituras, nós entendemos que ele tinha uma mãe que se chamava Maria, que traz uma grande contribuição em Atos dos Apóstolos, ao ponto de hospedar na sua casa uma igreja. Nós vamos perceber isso a partir da leitura de Atos, especialmente do capítulo 13 a seguir. Outro detalhe bíblico que nós vamos compreender a respeito de João Marcos é que esse rapaz teve acesso ao estudo, à leitura, ao conhecimento da língua grega, algo que era muito caro naquela época, e isso teve uma contribuição muito grande no seu ministério. Olha que pegada sensacional que nós temos aqui para apresentar para os nossos adolescentes juvenis que estão com a gente na Escola Bíblica Dominical. Nós entendemos pela luz da Bíblia que ele possivelmente era parente próximo de Barnabé. Em algumas versões nós conhecemos ele como primo, como sobrinho. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Ele é um parente próximo de Barnabé, possivelmente um primo ou sobrinho de Barnabé. A maioria das versões nós vamos encontrar que ele é sobrinho de Barnabé. Ele aparece com seu ministério, acompanhando seu tio na primeira viagem missionária, e essa primeira viagem missionária é realizada por Barnabé e Paulo, citado então em Atos 13, e nessa primeira viagem missionária, o Marcos ele sofre algumas dificuldades. E a primeira dificuldade é abandonar o seu ministério diante da primeira crise, diante do primeiro levante, diante do primeiro problema que surge na jornada. Hoje nós vamos compreender a respeito da história desse rapaz, que é um autor de um evangelho da Bíblia. Se você não sabe, o evangelho segundo Marcos, o evangelho de Marcos, foi escrito por ele. Ele tem um impacto muito tremendo. E a Bíblia destaca que ele se torna anos mais tarde um grande obreiro da igreja, ao ponto de ser discipulado pelo próprio apóstolo Pedro, e Pedrão dizer que ele se tornou um filho na fé. E o Paulo depois diz que ele é um grande cooperador da obra de Deus. Como Deus fez uma obra sensacional na vida desse rapaz, hoje nós vamos entender. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: quem é João Marcos? Como eu disse para você, o João Marcos ele aparece na Bíblia ainda na sua adolescência, na sua juventude. Ele aparece desenvolvendo o seu ministério para a glória de Deus. Em algumas versões, nós vamos entender que ele é primo de Barnabé, em outras, ele é sobrinho. Então, ele é um parente muito próximo. Então, você pode trabalhar isso em sala de aula. O João Marcos, ele é um parente muito próximo de Barnabé. A Bíblia destaca que a sua mãe era Maria e hospedava na sua casa uma igreja. Isso está em Atos 12, 12. Ele exerce um ministério. Esse ministério que ele exerce anos mais tarde traz para a gente a contribuição que nós temos, a contribuição desse evangelho. Se você não sabe, à luz das Escrituras, anos mais tarde, ele se tornou um grande cooperador da igreja em Roma e aprendeu junto com Pedro.
A própria história relata, conforme Ireneu de Leão, um dos pais da igreja, ele descreve que João Marcos passou a anotar os sermões de Pedro. E a igreja viu que aquilo era bom e Pedro também. Daí surgiu então o primeiro evangelho a ser escrito, que foi escrito por esse rapaz. Esse rapaz que teve a oportunidade de ler, escrever e conhecer a língua grega. Isso era muito caro na época, ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de estudo. E ele utilizou isso para a glória de Deus. E utilizando isso para a glória de Deus, hoje nós temos o primeiro evangelho. Se você não sabe, esse evangelho foi escrito por ele, registrando então as mensagens e pregações do apóstolo Pedro. E esse evangelho traz um impacto para a gente. Historicamente falando, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, depois veio Mateus, que foi discípulo de Jesus, ou Marcos, ele é discípulo direto de Pedro, de Barnabé. O Mateus é discípulo direto de Jesus, ele pega o evangelho de Marcos, que é muito rico, e utiliza praticamente 95% desse evangelho no seu texto, no seu evangelho. É por isso que quando a gente lê Mateus e Marcos, parece que está repetindo, mas é porque Mateus utilizou essa fonte, a fonte de Marcos. O Lucas também toma como nota a fonte de Marcos por causa da preciosidade desse evangelho que esse rapaz escreve, dá um impacto que ele contribui para a gente. Então, à luz da escritura, esse rapaz exerceu um grande ministério. O Paulo chama ele de grande cooperador no final da sua vida, na segunda carta que escreveu a Timóteo. Mas nós vamos analisar que esse rapaz teve umas dificuldades, uns problemas. E diante dessa questão, o segundo ponto destaca muito bem, queimando a largada. Ele desistiu da fé. Ele abandonou a primeira viagem missionária. Ele fracassou. E observe, Deus usou esse rapaz, mesmo depois dele ter fracassado na fé. A Bíblia descreve em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 13, o ministério de João Marcos. Ele acompanhou o seu tio ou primo, Barnabé, na primeira viagem missionária junto com Paulo. Essa primeira viagem foi direcionada pelo Espírito Santo. Nessa primeira viagem, João Marcos acompanha os dois e passa a presenciar algumas situações que causaram medo na vida daquele rapaz. A primeira situação que ele presenciou está lá no versículo 13 do capítulo 13. Ele viu uma grande perseguição contra os dois, ao ponto de deixarem os dois quase mortos, e ele ficou com medo daquilo e por isso ele voltou para Jerusalém. Ele abandonou a primeira viagem. Ele desistiu de ser missionário. Ele largou fora o seu ministério. Ele ficou com medo e voltou para trás. Isso também descreve que no início do seu ministério ele teve esse problema. Ele esfriou na fé. Muitos jovens e adolescentes que estão frequentes na escola bíblica dominical hoje podem passar por isso. Muitos passam a frequentar, depois desistem e abandonam. Muitos são servos de Cristo hoje, mas por causa de um problema, de uma dificuldade, de um levante do inimigo, desistem da fé. E o João Marcos passou por isso. Quem sabe, por causa de uma dificuldade que ele enfrentou, ele teve medo e voltou para Jerusalém, Atos 13, 13. E a Bíblia descreve isso para a gente de forma explícita. Está presente aqui, de um rapaz que tinha uma oportunidade, que recebeu o ministério, mas abandonou esse ministério e voltou para trás. A Bíblia descreve o fracasso desse rapaz. Mas a Bíblia também vai demonstrar para a gente que a decisão que esse rapaz demonstra é uma decisão causada pelo medo e pela ansiedade. Nós também vamos entender, à luz das Escrituras, que esse rapaz, anos mais tarde, tem outra oportunidade e dessa vez ele não foge. Por quê? Jesus é aquele que te chama. E se ele te chamou, se for necessário, ele te chama de novo, como fez com João Marcos. O chamado é tão importante que não dá para fugir. Aquele rapaz pensou em fugir, pensou em desistir, mas anos mais tarde ele se torna um grande instrumento na obra de Deus, para a glória de Deus. Os problemas vão surgir, vão acontecer, mas o nosso papel é permanecermos firmes para a glória de Deus. E esse é o nosso papel em Cristo. Pega essa visão e compartilha também com os teus alunos. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: quem é um caso perdido? Quando nós analisamos então o relato da segunda viagem missionária, isso está em Atos 15. Quando você passa a perceber, especialmente o relato da segunda viagem missionária, Atos 15, do 36 a seguir, Paulo vai viajar novamente com Barnabé. E Barnabé, mais uma vez, decide levar João Marcos.
Pelo fato de João Marcos ter desistido na primeira viagem, o Paulo então rejeita viajar junto com João Marcos. Por quê? Na cabeça de Paulo, naquele momento, o João Marcos ia abandonar os dois mais uma vez. Então, naquele momento, o coração de Paulo está fechado para João Marcos. Ele olha para João Marcos e entende: esse rapaz vai desistir, esse rapaz vai abandonar a fé. Esse rapaz não vai continuar mais uma vez. Então, nesse momento inicial aqui, nessa segunda viagem missionária, não há abertura para Paulo em dar mais uma oportunidade para o João Marcos. Mas o que eu acho lindo é o destaque que Barnabé faz. Barnabé lhe dá uma oportunidade mais uma vez. Ele acredita em João Marcos mais uma vez, ao ponto de decidir não viajar com Paulo na segunda viagem missionária. Ao invés de seguir Paulo por terra, por Tarso da Cilícia e alcançar toda a Ásia, Barnabé então decide visitar as igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem e ele leva consigo João Marcos. Nós encontramos aqui uma grande oportunidade de ter alguém que acredita em nós, mesmo que a maioria, outros líderes, possam dizer que nós somos um fracasso. À luz das Escrituras, nós vamos perceber nesse primeiro momento que Paulo rejeita o ministério de João Marcos. E nós podemos enfrentar isso também. Tem pessoas que vão rejeitar você, mas se existirem pessoas como Barnabé, de confiarem em você mais uma vez, valorize isso. A Bíblia faz questão de dizer que João Marcos foi, junto com Barnabé, para Chipre. Atos 15, 37 a 41. O Barnabé colocou seu coração no ministério desse rapaz mais uma vez e deu mais uma vez a oportunidade para ele. E a Bíblia descreve que João Marcos abraçou essa oportunidade com muita força. Destacando aqui que esse rapaz foi restaurado ministerialmente. O primeiro subtópico do terceiro ponto destaca então que há esperança. Tem muita gente que não confia no outro pelo fato de ter fracassado uma vez e não dá uma nova oportunidade. Mas o Barnabé é aquele tipo de pastor que confia. E há esperança para João Marcos. E há uma esperança também para você. Isso demonstra que o João Marcos ele abraça esse ministério com força. Ao ponto de anos mais tarde, ele ser pastoreado e discipulado agora por Pedro. Incrível no ministério de João Marcos. Ao ponto de João Marcos se tornar um grande obreiro, um grande pastor. E escrever o evangelho que nós temos em mãos, conhecido como Evangelho segundo Marcos. Olha que contribuição de acreditar em alguém que desistiu e dando uma oportunidade mais uma vez para essa pessoa crescer e avançar. Esse é o nosso papel, de ter um olhar como o olhar de Barnabé, de acreditar nas pessoas, crendo que Deus pode fazer um grande milagre. Esse é o nosso papel. E João Marcos realizou uma grande obra. E anos mais tarde, o Paulo agora, reconhecendo o seu erro, depois de ter aprendido no seu caminhar que deve-se dar uma nova oportunidade, ele escreve a segunda carta de Timóteo e ele pede para Timóteo descrever. E ele relata a Timóteo que João Marcos é útil para o ministério, é um homem de Deus. Olha que coisa linda que nós encontramos na Bíblia, a obra de Deus sendo estabelecida de uma forma sensacional. O quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: João Marcos, uma árvore cortada que brotou. Colossenses 4,10. Está escrito que o próprio Paulo, anos mais tarde, recomenda João Marcos para a igreja de Colossos. Em Filemão 24, ele cita João Marcos como obreiro, um cooperador da igreja. Em 2 Timóteo 4,11, ele demonstra que João Marcos é útil para o ministério. O Paulo fala sobre isso. Ele que rejeitou, mas agora ele acredita no ministério, porque aquele rapaz brotou e deu frutos. Ele deu testemunho que ele era uma nova criatura. Daí a necessidade de nós acreditarmos em uma nova chance, em uma nova oportunidade e abraçarmos essa nova chance, essa nova oportunidade que a nós é concedida. O primeiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: vivendo e aprendendo. A jornada cristã nos leva agora a uma compreensão de amadurecimento da fé. As lições de João Marcos demonstram então a necessidade de acreditarmos em uma nova oportunidade, em uma nova chance. E quando essa nova chance chegar, nós devemos então abraçá-la com toda a força. Deus nos concede todos os dias novas chances, para que possamos então ter um relacionamento com Cristo, amadurecermos na fé e crescermos em Jesus ministerialmente também. Em último lugar,
O segundo subtópico do quarto ponto destaca então o seguinte argumento: o que te define? Qual é a definição que você observa em si mesmo? Como você deseja ser lembrado pelas pessoas? Olhando para as Escrituras, nós percebemos que no início da carreira, João Marcos foi conhecido como aquele que desistiu, como aquele que abandonou a fé, como aquele que fracassou. Mas no final da carreira, depois de abraçar a segunda chance, João Marcos foi conhecido como cooperador, homem de Deus, útil para o ministério, servo de Cristo, obreiro da igreja. Essa definição trabalhou então em seu coração o caráter de Cristo. E que isso também venha trabalhar no teu coração. Que você venha crescer para a glória de Deus, dando testemunho e frutos do Evangelho que habita em você em Cristo Jesus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram. Olha, que Deus te abençoe. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, posta na tua rede social e que Deus te abençoe de uma forma sensacional para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode fazer isso aceitando a Jesus como teu Salvador. Deixando um comentário abaixo que você quer Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto que você pode tomar como base durante esse trimestre. Quem é quem na Bíblia Sagrada, do Paul Gardner. Esse material é sensacional, vai te ajudar também a crescer, da editora Vida Acadêmica. Um material muito bom que traz aqui os perfis de personagens da Bíblia. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.